Olá, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos meditar uma palavra que está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós vemos aqui esta palavra que fala sobre o pecado, sobre a confissão, sobre o perdão e sobre a apropriação em Jesus. E nós vivemos num mundo que há tantas coisas e nós sabemos realmente o que é mal e o que não é. Nós sabemos discernir entre o que é justo e o que não é. E aqui ele fala para aqueles que já são conhecedores, já eram conhecedores da palavra, fala para nós, se nós dissermos que não temos nenhum pecado, nós fazemos Jesus mentiroso, porque ele diz na sua palavra que não há um justo sequer, mas ele veio, ele deixou a sua glória para se fazer homem aqui neste mundo, para nos ensinar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para nos trazer salvação, para nos trazer libertação, porque só Jesus poderia fazer isto, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele é Deus, e ele deixou a sua glória, e na humildade ele veio habitar entre os homens, e pregou a sua palavra, e falou sobre o pecado, que nós precisávamos dele, que nós precisávamos ser sarados, que nós precisávamos ser purificados. E é isso que ele fez com a sua morte lá na cruz, com o seu sangue derramado lá na cruz, nos purificou de todo o pecado. E de toda pessoa que reconhecer que é um pecador, que precisa de Jesus, que precisa da sua santa palavra, para que a sua vida seja mudada. O Senhor, ele faz isso através da sua palavra. E ele vai dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, seja com aquele que já conhece a Jesus, seja com aquele que ainda não conhece essa verdadeira palavra. E o Senhor, se tem alguém que conhece a Jesus, se algum de nós que conhecemos a Jesus e cometemos algum pecado e nós nos arrependermos e nós confessarmos diante de Deus, diante de Jesus o nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar, ele é fiel para nos limpar, porque se nós omitirmos o nosso pecado, aí o Jesus não pode fazer nada. Mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui diz na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí no 10 ainda fala que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a tua palavra não está em nós. Então todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos ser lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Pode ser que no decorrer da nossa vida com Jesus, nós venhamos a falhar, nós venhamos a cometer deslizes,
nós venhamos a cometer pecados, mas se nós realmente nos arrependermos e confessarmos diante de Deus, é diante de Jesus que a Bíblia fala para nós irmos confessarmos. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, Ele sonda os corações. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele sabe se realmente nós estamos arrependidos. Não importa se as pessoas ficam apontando o dedo para nós, ficam nos julgando, dizendo que não há mais esperança para nós, ou ficar jogando o pecado na nossa cara. Mas se nós confessarmos diante de Jesus com arrependimento e abandonarmos a prática do pecado, a sua palavra fala que Ele nos purifica de toda injustiça. E o Senhor não vai apontar para você. Então não importa se outras pessoas apontem. O importante é você e Deus. É você e Deus. Não importa se o diabo apontar, mas é você e Deus, porque ele é o acusador. Mas é você e Deus, você e Jesus. E aqui no capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o Senhor nos perdoa, nos purifica, mas nós precisamos continuar obedecendo a sua palavra. E aqui no verso 1 e 2, mais uma vez eu vou ler. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é Jesus que é o nosso advogado. É Jesus que é o nosso intercessor. A palavra de Deus fala isso. É Ele que vai rogar ao Pai para nos abençoar, para nos perdoar, como o advogado faz. É Ele que vai nos defender. É Ele que vai rogar ao Pai por nós. Então a palavra de Deus fala claramente que é Jesus, o Cristo, o justo. Vamos ler no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 39 ao 49. Do 39 ao 42. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquela hora ali de dor, Jesus, ele salvou aquele malfeitor. Ele foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, que fizeram coisas horríveis, como nós vemos aí nesse mundo hoje. E nós podemos imaginar o que eles fizeram, mas um não se arrependeu, um estava afrontando Jesus, e o outro malfeitor reconheceu que Jesus era Deus, reconheceu os seus pecados, porque ele falou: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então o ladrão ali, naquela hora, teve a oportunidade de se arrepender e creu em Jesus, creu que ele era Deus,
Ele pediu, e ele falou ao Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, a vida de todo aquele que crê, a vida de quem anda com Ele. Deus abençoe a todos.